Salve, salve galera tricolor, beleza? Iniciando um vídeo aqui, iniciando o canal novo, começando agora. Saudações tricolores, primeiramente. Então, assim, queria pedir vocês para um incentivo, se inscreve no canal, dá aquela moral. Se você gostar do papo que vai rolar aqui, algumas opiniões que eu tenho, que eu gosto de falar, eu vejo muita gente falando algumas coisas que eu não concordo tanto e decidi abrir meu canal aqui para falar algumas coisas que eu acho necessário, alguns assuntos que eu acho necessário. Falar desse cenário, que o Fluminense parece que está dormindo no mercado da bola, alguns rivais já estão contratando. Isso é perigoso, a gente está no meio da temporada e a gente sabe como é difícil o Campeonato Brasileiro. O vídeo não vai estar excelente, não vai estar perfeito, porque eu estou iniciando o canal agora, então queria pedir a ajuda de vocês. Então vamos ver o que a gente tem para comentar, saiu algumas notícias no dia de hoje, e a gente vai falar um pouco sobre esse cenário, beleza? Galera, estamos no meio da temporada, a gente sabe que o orçamento do Fluminense não é tão alto, sabe que a gente tem condições financeiras abaixo dos nossos rivais, mas a gente quer que a diretoria tenha criatividade na hora de contratar. Essa gestão tem algumas contratações, o desempenho em campo não foi tão bom e a gente fica preocupado. A gente acabou de vir num Mundial onde a gente esperava reforços para a disputa do Mundial, não houve reforço. O único reforço que teve foi o Soteldo, que convenhamos, não é um reforço que anima a torcida de maneira nenhuma. Até o momento o Soteldo não se concretizou em nenhum dos clubes. Ele teve aquela primeira passagem lá pelo Santos, foi muito bem, na volta não teve grande resultado assim. Teve uma faísquinha agora no Grêmio, recentemente, voltou para o Santos, não estava jogando bem, vinha se machucando com uma frequência, mas não é um jogador que muda o status. A gente teve uma contratação do Canóbio, que foi uma contratação errada, a gente já sabia os números do Canóbio, quem acompanha o futebol sabe que o Canóbio não é fazedor de gol, é um cara que chega para compor elenco, então você não pode fazer uma contratação de 40 milhões de reais para um cara que vai compor elenco. Isso não faz sentido algum. Foi uma contratação péssima, uma contratação muito errada. O Canóbio, a gente sabe que não gera perigo nenhum ofensivo. Um jogador de 40 milhões, você não gerar um perigo ofensivo, a gente não tem esperança nenhuma que ele possa fazer uma temporada de gols. Quando ele está em campo, a gente sabe que parte ofensiva do Fluminense vai pender muito, vai precisar muito dos outros jogadores porque ele não oferece nada ofensivamente. O cara custar 40 milhões e não oferecer nada ofensivamente é algo que a gente vê como escolhas erradas. Então, assim, a gente não tem um orçamento tão alto para fazer as contratações. E quando a gente sai no mercado para fazer contratações, a gente faz uma contratação dessa, que custo alto, porque assim, se o Canobra se pagasse, um cara é, que vai gerar gols, um cara que vai gerar perigo, um cara que a gente sabe que vai ser titular absoluto, isso se paga, esse jogador se paga. Por exemplo, o Hércules no Mundial se pagou. Mas assim, eu entendo que a questão do orçamento, mas a gente ganhou milhões lá com o Campeonato Mundial, mas mesmo assim é um recurso ali que vai ajudar muito na temporada, logicamente, mas um time muito endividado. Então, assim, ao mesmo tempo que vai ajudar muito, o Fluminense não tem dinheiro suficiente para chegar em algum lugar, algum clube e pegar um cara de destaque e pagar milhões igual os rivais estão fazendo, igual o Botafogo fez, igual o Flamengo fez. Então, assim, a gente tem que ser muito mais criativo e muito mais assertivo no mercado. Só que a gente não se anima com nada que tá saindo aí. Primeiramente, vamos falar de Vitinho, o nome que foi circulado nessa noite aí. É um nome que com certeza não agrada a torcida. É um cara que foi em 2022 lá para a Arábia Saudita e até então jogou 74 jogos por lá. Então é média 20 e poucos jogos. Então acho que é 74 ou 80 e poucos jogos. Número baixíssimo de gols e assistência. Então é um cara que não entregou tanto, é um cara por nível de exigência e um nível de físico que é necessário para jogar um Campeonato Brasileiro hoje, para disputar duas, três competições ao mesmo tempo. É um cara que não vai te entregar isso. E é uma contratação para nível técnico que não aumenta o nível do time. Então é uma contratação que a gente não entende, a gente não sabe o porquê está sendo ventilado esse nome. E até então, eu tenho certeza que a torcida não vai gostar desse nome. Não vai gostar, não tá gostando do cenário de contratações, né? Então é meio complicado falar sobre Vitinho, porque é um cara que chega para disputar a posição. A gente tem Soteldo, a gente tem Serna, a gente tem Canóbio, a gente tem EV, John Kennedy, Cano.
são opções para o ataque que jogadores que não estão entregando, seja de assistência de gols, seja do cara que consegue controlar, de criar, de ter um bom passe, são jogadores que não te entregam isso, então é meio complicado. Hoje o Fluminense necessita de um jogador que chega para ser titular, é um cara que muda o nível do time, a gente necessita muito para seguir a temporada. E a gente vê que a diretoria está pensando em nomes que não faz essa diferença toda. Ah, mas o atleta está saindo de graça. Não existe contratação de graça para um atleta que está saindo de um país e voltando para cá para o Brasil. Ele tem proposta. Então, assim, ah, mas é de graça porque ele está sem clube. Não, mas a gente vai pagar o dinheiro para ele. Então, dá no mesmo. Duvido que ele vai pedir um salário baixo, duvido que ele vai pedir pouco para se transferir para o Fluminense, para assinar com o Fluminense. Então, a gente vai ter que arcar um alto investimento no Vitinho. Eu não vejo isso como uma boa opção. O Vitinho chega e não muda o nível do Fluminense. Muito pelo contrário. Então, assim, é meio complicado para o time que está precisando, para uma torcida que está preocupada com o time, que está buscando reforços. Você vê um nome como Vitinho sendo especulado. E acho que a diretoria abriu negociação com ele. É um nome que o Renato gosta. Então, é assim, para ser bem sincero, é um nome desanimador. Eu tenho certeza que vai deixar o torcedor mais preocupado ainda com a visão da diretoria para esse mercado. Vamos falar agora de Nino. O Nino é um jogador que a torcida ama, que o clube tem um carinho enorme, que é um ídolo pessoal, que tipo, cada um tem seu ídolo. E o Nino é um cara que sempre respeitou a camisa, é um cara que em 2023 fez um ano fantástico, o nível que ele estava jogando era absurdo. E pelo jeito se manteve lá. O dinheiro que precisa desembolsar para trazer o Nino é um problema, porque é 12 milhões de euros. E assim, cara, 12 milhões de euros é bastante dinheiro, é mais de 70 milhões de reais para você trazer um zagueiro. Mas a gente sabe até o momento que o Thiago Silva vai se aposentar no meio do ano que vem. Então a gente precisa de um zagueiro ali que chame a responsabilidade e o Nino seria um nome excelente para isso. Então, se trazer um Nino para jogar com o Thiago Silva já, para que daqui a um ano, quando o Thiago Silva se aposentar, o Nino assumir a braçadeira de capitão novamente e liderar esse time, seria o ideal. Então, assim, é um investimento alto? É, mas é um investimento que vale muito você fazer. O problema é que se você gastar 70 milhões no Nino, vai sobrar o quê para o que o Fluminense realmente precisa? O Fluminense precisa de um zagueiro, mas um zagueiro que ajude a compor o elenco. Igual esse monte de ponta que o Fluminense tem. Se o Fluminense contratasse um zagueiro que não chegasse para ser titular absoluto, mas fosse um zagueiro que chegasse ali para brigar por posição, já ajudaria muito. Então o Nino já chega para ser titular absoluto. Então, assim, a gente tem que ver. Eu não estou lá dentro para saber o quanto o Fluminense pretende gastar, mas se o Nino for vir e tirar uma contratação de peso para o ataque, aí talvez eu penderia para não trazer agora. Mas esse investimento vale muito no zagueiro se você tiver um grupo bom. Porque assim, cara, você tendo uma zaga boa, já é meio caminho andado. Você toma poucos gols, os caras erram pouco. Porque assim, hoje o Thiago Silva não aguenta jogar todos os jogos, então ele precisa ser poupado. Então, quando o Thiago Silva ser poupado, ter um Nino na zaga é diferente de quando o Thiago Silva é poupado e tem o Inácio. E você ter um Thiago Silva e Nino é um jogador assim para chegar e mudar o status do time, muda o nível do time. Só que o Fluminense precisa de ponta e precisa urgente, de jogador para fazer gol, jogador com faro de gol e jogador que pelo menos não precisa fazer tantos gols assim, não é a função de um ponta fazer muito gol, mas assim, que entregue gols e que entregue assistência, que crie jogadas, jogador que participe do jogo, jogador inteligente, precisa desse nome, mas hoje não tem esse nome. Então, assim, é arriscado você gastar 70 milhões no Nino e não ter esse nome. Vamos falar do Alexander. Teve a notícia agora que o Alexander está se transferindo para o Galo. E muita gente da torcida queria o Alexander de volta. E eu me dá a minha humilde opinião aqui, cara. Alexander eu não queria para agora, porque a gente não necessita tanto de um volante assim. E o Alexander não chegaria para ser titular absoluto. Então, assim, a gente precisa de caras que chegam para mudar o nível. Se o Alexander chega hoje, ele não muda o nível. Não muda o nível. Se você fazer um investimento nesse jogador agora, tendo que o Fluminense precisa contratar, aí eu não concordo. Por exemplo, o Atlético Mineiro está fazendo esse investimento, mas o Atlético Mineiro não precisa contratar jogador para o ataque. O Atlético Mineiro tem um elenco ali que dá para trabalhar o ataque.
Atlético Mineiro tem um Hulk, Atlético Mineiro tem mal bem, tem o Rony, tem um Scarpa, tem uns jogadores ali que conseguem, né, te entregar um cenário de gols e de criatividade e tudo mais. O meio de campo, talvez do Atlético Mineiro, precise de reforços. Então é isso que o Atlético Mineiro está buscando. A gente está no contrário, a gente está com um ataque ali que a gente precisa fazer esse investimento. E fazer o investimento no volante agora, a gente perde dinheiro. É a mesma questão do Nino. Só que o Nino é um cara que resolve e muda o nível do time. O Alexandre chega e não muda o nível do time. Se a gente tivesse um time estruturado, eu traria o Alexandre. E agora a gente vai falar agora sobre esse cenário de contratação. Assim, eu não vejo no mercado, parando para avaliar, lógico que eu não trabalho com scout, eu não tenho. Parando para avaliar o mercado, um ponta que entregue gols, que entregue criatividade hoje está muito difícil. Muitos têm se falado do Roger Guedes. É um cara que trabalha mais como segundo atacante, não é um cara que gosta de trabalhar como centroavante. A gente tem um John Kennedy que é mais ou menos a mesma função, lógico, com rendimento abaixo do Roger Guedes. Mas assim, é basicamente a mesma função. E eu ouvi essa semana que o Renato pretende trabalhar o John Kennedy para jogar como segundo atacante. Eu até entendo que seja legal. Só que o Roger Guedes seria um investimento alto e é um cara que tiraria retorno. Então, assim, por 10. Mas eu não vejo outros jogadores a não ser o Roger Guedes por aí. Muito se fala do Malcom, muito se fala do Antony, agora que o Antony foi procurado pelo Botafogo e não quis voltar. Tem o Gabriel Jesus. Esse nome seria um nome que mudaria o status ali da frente. Richarlison também, o cara que mudaria o cenário ali para frente. Então, assim, são nomes que o Fluminense nem foi procurar os caras para conversar ou algo do tipo, pelo menos não saiu notícia. Então, o Richarlison pode até que tenha alguma coisa ali, mas não saiu ainda. Mas os outros nomes o Fluminense não foi procurar. Então, a gente não sabe que pés a gente está lidando, com o tipo de contratação que a gente está lidando e com o investimento que a diretoria pode fazer. Então, é difícil você falar de contratação com os nomes que saíram. O Vitinho eu não quero. O Vitinho eu não quero, porque seria mais um jogador que seria para disputar a posição e não um jogador para ser titular. A gente tem Serna, a gente tem Canóbio, a gente tem Keno. Mais um jogador que seria que não teria a confiança da torcida. Então é meio difícil. Você tem que pegar um nome que chegue, mano, veste a camisa e a torcida já sabe. Esse cara veio para ser titular. Não sei que tipo de contratação o Fluminense vai fazer, mas precisa fazer urgente, porque a gente está no meio da temporada e os times estão se reforçando. Os times que precisam se reforçar estão se reforçando. Tem time que nem precisa se reforçar tanto e está se reforçando. E tem time que vem muito bem. Então, se a gente não quer brigar lá embaixo, ou se a gente quer ter esperança de título de alguma coisa esse ano, precisa contratar urgente, porque senão o time vai passar dificuldade. E é isso, rapaziada. Vocês que estão aí, ó, dá aquela moral, se inscreve no canal, curte. Então dá aquela moral aí, porque está iniciando um trabalho agora, a gente pretende melhorar os vídeos. Peço para vocês aí dar um apoio para mais um tricolor falando sobre Fluminense aqui. E eu conto com o apoio de vocês, beleza? Tamo junto. E é isso. Valeu.